O som metálico que ecoava nos boxes de Indianápolis em 1963 não era apenas o rugido de um motor, era o anúncio de uma guerra. Uma guerra silenciosa, travada entre gigantes, onde cada pistão, cada faísca e cada gota de combustível significava poder, prestígio e sobrevivência. E no centro dessa batalha, a Ford surgia com uma promessa ousada: derrotar a supremacia da Offenhauser, o nome que dominava a Indy 500 por décadas. Mas o que ninguém sabia era o preço que viria junto com o poder. O projeto começou como um sonho de engenharia e terminou como uma cicatriz na história da Ford. O motor 255 Indy, um V8 nascido da ambição e da pressa, prometia revolucionar o automobilismo americano. Ele trazia o selo da Ford, mas em seu DNA pulsava algo sombrio. Uma mistura de arrogância, ousadia e desespero por resultados. A ideia parecia simples: criar um motor leve, de alta rotação, capaz de competir com os Offenhauser de 4 cilindros que dominavam as pistas. A Ford chamou Colin Chapman, o gênio por trás da Lotus, e juntos eles decidiram criar algo que o mundo nunca tinha visto. Um V8 de 4,2 litros, sobrealimentado, capaz de gerar mais de 500 cavalos de potência. Era mais do que tecnologia. Era provocação. Mas o que começou como um desafio técnico, logo se tornou uma corrida contra o tempo. As pressões internas da Ford eram brutais. O fracasso não era uma opção. Os engenheiros trabalhavam noites inteiras em Dearborn, e cada novo teste revelava um novo pesadelo. O 255 Indy tinha força, mas também um inimigo invisível: a instabilidade. Em teoria, o motor era impecável. Na prática, era uma bomba-relógio. A combinação de um compressor centrífugo com o V8 criava uma potência monstruosa, mas incontrolável. O bloco de alumínio não suportava a pressão. As juntas queimavam, as válvulas quebravam. O óleo fervia antes mesmo da terceira volta de teste. E o mais assustador, ninguém entendia exatamente o porquê. A Ford insistia. Chapman insistia. Os engenheiros tentavam o impossível: domar algo que nascia indomável. O som agudo do 255 ecoava como um grito metálico pelos corredores das fábricas. Era lindo, poderoso, mas havia algo de errado. Um piloto descreveu o motor como um leão enjaulado com as barras prestes a ceder. E, de fato, cedeu. Durante os primeiros testes oficiais, o 255 começou a mostrar seu lado mais sombrio. Motores explodiam sem aviso. As temperaturas internas subiam de forma tão violenta que os pistões se fundiam às paredes dos cilindros. Havia algo no equilíbrio interno, uma falha quase imperceptível, que tornava aquele motor uma arma mortal. A Ford sabia que estava diante de uma encruzilhada. De um lado, o prestígio. Do outro, o perigo real. Mas naquele ponto, recuar era admitir derrota. E a Ford não recuava. A equipe decidiu continuar. Refinaram o projeto. Ajustaram pressões, trocaram materiais, redesenharam o sistema de refrigeração. Cada avanço parecia promissor. Até que o problema voltava. Mais violento, mais imprevisível. E então veio o dia da corrida. O sol brilhava sobre o circuito de Indianápolis e o carro da Lotus Ford, impulsionado pelo temido 255, estava na linha de largada. O som era hipnotizante, grave, cortante, algo que fazia até os veteranos franzirem o senho. Quando as luzes se apagaram, o carro disparou como uma flecha. Por alguns instantes parecia que a Ford havia conseguido o impossível. O público rugia. O sonho americano, enfim, tomava forma sobre o asfalto. Mas bastaram algumas voltas para o som mudar. O rugido firme começou a engasgar, a tossir, a cuspir fumaça. Um cheiro metálico, de óleo queimado, começou a se espalhar pelos boxes. Os engenheiros se entreolhavam, sabiam o que estava por vir. E então, silêncio. O motor havia morrido. Não apenas parado, morrido. O carro deslizou pela pista até parar. O piloto saiu, tirou o capacete e balançou a cabeça incrédulo. A Ford assistia em silêncio. Não havia o que dizer. Por trás da decepção pública, algo ainda mais perturbador estava acontecendo. Os engenheiros começaram a perceber que as falhas do 255
não eram apenas de design, eram resultado de uma decisão política dentro da própria Ford. O motor havia sido apressado para atender prazos de marketing, não critérios técnicos. O projeto não estava pronto, mas foi lançado mesmo assim. A busca pelo prestígio custou caro. Vidas foram colocadas em risco, fortunas foram gastas e a reputação da Ford ficou marcada para sempre. Ainda assim, o 255 não desapareceu por completo. Ele serviu como base para experimentos que mais tarde dariam origem a outras lendas da marca, incluindo o próprio Cosworth DFV, o motor que finalmente conquistaria o mundo da Fórmula 1, mas antes dessa redenção, havia sombras demais. Relatórios internos da época descrevem o 255 como um fracasso disfarçado de inovação. E para alguns, o motor nunca foi apenas uma máquina, foi um símbolo. Um lembrete do preço da arrogância e do poder, porque por trás de cada conquista há um custo. E às vezes, o custo é a verdade. Enquanto o mundo aplaudia a Ford por suas vitórias posteriores, poucos sabiam o que realmente aconteceu nos bastidores de Indianápolis. Poucos conheciam o peso do silêncio que pairava sobre os corredores da Ford Motor Company. Aqueles que estiveram lá, que viram o motor explodir sob seus olhos, sabiam. O 255 era mais do que uma falha técnica, era uma ferida aberta e, mesmo décadas depois, há algo que a Ford nunca explicou. Um detalhe, escondido nos relatórios originais, que pode mudar tudo o que sabemos sobre o 255 Indy. Mas essa é uma revelação que ainda não pode ser contada. Nos dias que se seguiram à falha do motor em Indianápolis, o clima dentro da Ford era quase fúnebre. O som do 255 havia se calado, mas o eco das discussões ainda reverberava pelos corredores de Dearborn. Alguns engenheiros pediam mais tempo, mais testes, mais verdade. Outros, pressionados por executivos, exigiam silêncio. Havia muito mais em jogo do que uma corrida perdida. A reputação da Ford estava em risco e um único erro poderia custar contratos, parcerias e bilhões em investimentos. Assim, em uma reunião a portas fechadas, decidiu-se que a história do 255 seria reescrita. O fracasso seria omitido, o erro transformado em aprendizado, e a narrativa oficial, cuidadosamente moldada, mostraria o projeto como um avanço experimental corajoso, mas nos bastidores, a tensão aumentava. Documentos técnicos começaram a desaparecer. Relatórios de falhas mecânicas foram arquivados sob sigilo e, segundo rumores, algumas anotações originais do engenheiro-chefe, Leo Beebe, simplesmente sumiram. O que restou foram fragmentos, diagramas rasurados e gravações parciais de reuniões internas. Em uma delas, captada por acidente, uma voz diz algo perturbador. Não é que o motor falhe. Ele reage, como se tivesse vontade própria. Era, claro, uma metáfora. Mas, para os que testemunharam o comportamento imprevisível do 255, soava como uma maldição mecânica. O motor não apenas quebrava, ele se revoltava. A verdade é que o 255 Indy foi vítima de sua própria genialidade. O sistema de sobrealimentação projetado por Chapman operava em níveis extremos, forçando componentes além do que qualquer V8 da época suportava. O combustível especial utilizado nas primeiras versões reagia de forma imprevisível sob altas pressões. Cada pequeno ajuste no fluxo de ar criava um novo desequilíbrio térmico. E, no entanto, a Ford continuava. Por quê? Porque desistir significava admitir que a empresa havia perdido para a General Motors e para a Offenhauser. Algo impensável no auge da rivalidade industrial americana. Foi então que surgiu uma figura quase esquecida. O engenheiro britânico Mike Costin, que havia trabalhado ao lado de Chapman. Ele acreditava que o 255 não precisava morrer, apenas evoluir. Em silêncio, Costin começou a redesenhar parte do projeto com base em suas próprias anotações. Esse trabalho, escondido da diretoria da Ford, seria o embrião de algo que mais tarde se tornaria uma das maiores revoluções da história da engenharia automobilística. O lendário Cosworth DFV, o motor que dominaria a Fórmula 1 por mais de uma década. Mas, naquele momento, o DFV era apenas uma ideia perigosa. A Ford não queria ouvir falar de novos riscos.
O trauma do 255 ainda era fresco e qualquer tentativa de ressuscitá-lo soava como provocação. Ainda assim, um pequeno grupo de engenheiros, movidos por um estranho senso de redenção, decidiu continuar o trabalho às escondidas. Eles chamavam o projeto de The Whisper, o sussurro. A cada noite, após o expediente, luzes acendiam discretamente em um dos galpões esquecidos do complexo da Ford. Lá dentro, os mesmos homens que haviam visto o 255 falhar desmontavam blocos, trocavam válvulas e testavam soluções improváveis. O som do novo motor era diferente, mais limpo, mais contido, mas ainda havia algo nele, algo que remetia ao rugido indomável do original. Enquanto isso, rumores começaram a se espalhar entre os pilotos. Dizia-se que a Ford estava criando um novo monstro. Um motor que uniria o poder do 255 à confiabilidade de um projeto europeu. E mais uma vez o nome de Chapman reapareceu. Ele não havia desistido. Para ele, o fracasso em Indianápolis era apenas uma parte da história. Mas havia um detalhe que Chapman nunca revelou publicamente. Um componente experimental, desenvolvido em sigilo pela Ford, havia sido testado no 255 durante seus últimos dias. Um sistema de lubrificação ativo que, em teoria, manteria a temperatura sob controle. Em prática, foi ele que causou a falha catastrófica que destruiu o motor em plena corrida. Esse detalhe, escondido sob camadas de relatórios, é o que explicaria por que o 255 se tornou tão imprevisível. E também por que a Ford preferiu enterrar o caso em vez de consertá-lo. Anos depois, um ex-mecânico da equipe Lotus, já idoso, afirmou em uma entrevista que aquele sistema não havia sido aprovado por Chapman. Ele simplesmente apareceu instalado, com ordens diretas da Ford para não questionar. Segundo ele, aquele motor não quebrou sozinho. Ele foi sabotado pela própria ambição de seus criadores. Essa afirmação, nunca confirmada oficialmente, ainda assombra os registros históricos da marca. Mas há quem diga que ela faz todo o sentido. Afinal, o 255 representava mais do que um motor. Representava um confronto de egos, de filosofias e de poder. E se há algo que a história mostrou repetidas vezes, é que quando orgulho e tecnologia colidem, sempre sobra destruição. O rugido do 255 pode ter se calado em Indianápolis, mas suas consequências ecoaram por toda a indústria automotiva. Os engenheiros que participaram de seu desenvolvimento juraram nunca mais falar do assunto. Alguns mudaram de área. Outros, como Costin, transformaram o trauma em motivação. E no meio desse silêncio coletivo, uma pergunta ficou sem resposta. Se o motor 255 não tivesse sido silenciado, o que ele realmente seria capaz de fazer? Décadas se passaram desde aquele som abafado de falha em Indianápolis. As chamas do 255 pareciam extintas, mas a história, como o fogo sob o metal, continuava viva, escondida, esperando o momento certo para voltar à superfície. Em 2011, uma caixa de documentos esquecida foi encontrada durante a digitalização dos arquivos técnicos da Ford. Dentro, havia relatórios, fitas magnéticas e rascunhos com o selo confidencial Indy Project. Entre eles, um diagrama assinado por Mike Costin e Colin Chapman. No canto inferior, uma frase em letra tremida. Não é o fim. É o começo do verdadeiro motor Ford. Aquela descoberta confirmou o que muitos já suspeitavam. O 255 nunca foi realmente um fracasso. Ele foi o laboratório, o campo de batalha onde nasceria o conceito que daria vida ao Cosworth DFV, o motor que mudaria a história da Fórmula 1. O som que ecoou em Indianápolis em 1963 era, na verdade, o primeiro rugido do futuro. A Ford nunca admitiu publicamente a extensão dos erros, nem o papel do sistema experimental que levou à destruição do 255. Mas dentro da empresa, engenheiros veteranos passaram a chamar aquele episódio de o preço da pressa. Era uma lição gravada a fogo, literalmente. O DFV herdou o espírito do 255, mas sem suas fraquezas. Enquanto o 255 queimava por dentro, o DFV respirava de forma precisa, equilibrada, quase viva. Ele não apenas venceu corridas, dominou uma era.
E, ironicamente, cada vitória do Cosworth era também uma redenção silenciosa daquele motor esquecido. Hoje, há quem diga que o 255 não morreu. Ele apenas evoluiu. E talvez seja verdade, porque se há algo que o 255 Indy ensinou à Ford, foi que poder sem controle é destruição. Mas destruição com aprendizado é renascimento. No final, o 255 foi o sacrifício necessário. O som de sua queda abriu espaço para o rugido perfeito do DFV. O fracasso que parecia um túmulo, na verdade, foi um batismo. E enquanto o mundo celebra as glórias da Ford nas pistas, poucos lembram que tudo começou com um motor que não devia existir. Um motor tão poderoso, tão imprevisível que a própria Ford teve medo dele. O 255 Indy não foi apenas uma máquina. Foi um espelho, mostrando o lado mais humano da engenharia. O medo, a vaidade, a ambição e, acima de tudo, a busca incessante pela perfeição. E talvez seja por isso que, mesmo hoje, quando um motor Ford desperta nas pistas e o ar vibra com aquele som característico, há quem jure ouvir lá no fundo o eco distante de um rugido antigo. O rugido do 255, o rugido do erro que mudou o mundo.